Boa tarde a todos. Eu agradeço a parceria do Telesaúde Bucal, que foi implantada em janeiro do ano passado, e com a ajuda de todos a gente está conseguindo trazer informações de grande valia para todos os profissionais que estão na ponta. E hoje, então, eu vou falar sobre a terapia periodontal na APS. A terapia periodontal na APS tem como objetivo geral restabelecer a saúde bucal e geral do paciente atendido nas UBSs. O objetivo específico é interromper os processos inflamatórios evolutivos da doença periodontal, e as principais doenças são a gengivite e periodontite, e interromper o processo evolutivo da doença cárie dentária, sendo que todo o tratamento odontológico do paciente deverá ser baseado em evidências científicas. Na atenção à saúde bucal, de acordo com a estratificação de risco, há a definição de um manejo diferenciado e dinâmico pela APS, de pessoas e grupos com riscos similares. Ou seja, a gente estratifica o risco desses pacientes e junta um grupo e eles são classificados como de baixo risco, quando eles têm condições crônicas onde a atividade da doença, a presença da doença pelo sangramento ou lesões de mancha branca, lesões de cavitação na superfície rugosa do dente, não tem atividade dessa doença. Então, esse aí é o baixo risco. E ele está baseado no autocuidado apoiado, que é a cooperação entre a equipe de saúde e os usuários para definição dos problemas, o estabelecimento de metas, elaboração de planos de cuidado e resolução dos problemas através das tecnologias e o monitoramento desses pacientes, posteriormente. Então, nessa estratificação, o usuário, nessa sistemática de atendimento, o usuário transforma-se em um cogestor com responsabilidade sobre a sua saúde. Aqui eu coloquei um caso clínico, já que as crianças de 0 a 5 anos fazem parte do grupo prioritário do Ministério da Saúde. Eu coloquei esse caso onde mostra a presença de lesões de mancha branca e lesões amareladas que já estão com cavidade e a gengiva marginal bastante inflamada, gengivite marginal generalizada. Nesse caso aqui, houve perda total, um colapso, é a famosa cárie de mamadeira das crianças, e houve uma total perda das estruturas do dente, sendo que a estrutura gengival periodontal óssea ainda está salva, ainda não houve comprometimento, migração do epitélio funcional do epitélio apical para a área em direção à raiz, produzindo uma perda óssea nessa região. E esse outro caso aqui também de uma gengivite, que à primeira vista pode assustar um pouco, em função da hiperplasia e do aumento exagerado do volume das papilas gengivais, depois do tratamento, esse paciente retornou à sua condição bucal de saúde, que é a finalidade, o objetivo específico do tratamento.
Aqui eu coloquei essa seta para mostrar que nesse dente aqui especificamente, a altura da gengiva é bem curtinha, só tem 1 milímetro, 1,5 milímetro, mais ou menos, de altura de gengiva inserida aqui. Esse paciente tem uma gengiva extremamente, um tipo de gengiva extremamente mucoso, e ele tem que ser acompanhado a vida inteira. Exatamente por ele ter esse tipo de estrutura na boca, ele tem que ser acompanhado, porque qualquer doença, qualquer progressão da doença aqui vai levar a uma perda óssea rápida e vai levar a uma retração gengival localizada nessa região. Então, é um paciente que tem que ser acompanado a vida inteira, porque quando trocar esses dentes, que os tecidos forem perdidos e erupcionarem os permanentes, não vai haver uma troca tão grande assim do suporte ósseo desse dente. No plano de tratamento odontológico, então, é feita a anamnese, que vai nos fornecer a história médica do paciente e a história odontológica, e o exame clínico, que é constituído da parte extraoral, que a gente vai avaliar a face, presença de linfonodos ganglionares no pescoço, na região da nuca, região submandibular, e o exame intraoral, que você vai avaliar toda a mucosa primeiro, se há presença de manchas eritroplásicas, que são as avermelhadas, manchas esbranquiçadas, que são as leucoplasias, manchas escurecidas da cor de azul até o marrom e preto, que podem ser as tatuagens de amálgama ou lesões pré-cancerígenas. O exame da língua, do assoalho de boca e da orofaringe. E, finalmente, chegamos ao exame dos dentes, que é a verificação da presença de lesões de manchas brancas nas superfícies lisas e nas superfícies rugosas da presença da doença cárie-dentária. Hoje em dia não se faz mais a sondagem dessas lesões, quando se tem uma suspeita, se está ou não estabelecida, se faz se inicia o tratamento conservador e aí se acompanha esse paciente, essas estruturas, para se avaliar radiograficamente também se há ou não realmente essa lesão maior que está envolvendo esse dente. E o exame periodontal, que é a sondagem gengival de todos os dentes da boca. A gente não pode querer imaginar como é que está aquele dente lá atrás, ele está com aspecto gengival bom, e aí não se faz a sondagem. A sondagem é feita em 3 pontos de cada superfície vestibular e palatina dos superiores e lingual dos inferiores de cada dente, de todos os dentes da boca. E nessa sondagem periodontal vai ser verificada a presença de lesão de furca através de uma sonda de Neighbors e se faz a sondagem de um ponto nas faces proximais, mesial e distal. Esse caso aqui foi bem característico. Eu não coloquei uma periodontite avançada, nada, porque a imagem clássica de uma periodontite, todo mundo conhece, todo mundo sabe que quando bate o olho já vê aquela perda óssea enorme, mobilidade, os pacientes fumantes, aquelas manchas todas, uma enorme quantidade de cálculo. Aqui se vê que a estrutura de sustentação, a mucosa, o periodonto, ainda está bastante, quase que normal. Se você for fazer um diagnóstico sem fazer uma sondagem e sem obter uma radiografia dessa área, você vai fazer um diagnóstico errado.
Então, para evitar isso aí, tem que ser feito o diagnóstico sondando todas essas superfícies. E aqui a gente observa que a sonda penetrou 7 milímetros numa estrutura que aparentemente não tinha nada. No diagnóstico da saúde bucal desses pacientes, só deve ser finalizado após a tomada das radiografias periapicais, que são os elementos auxiliares do diagnóstico. E após isso, ou enquanto o profissional está fazendo o exame clínico, a sua auxiliar vai preenchendo o prontuário eletrônico, que está disponível nas redes. Após o tratamento odontológico ser completado, o paciente deve ter o seu horário de retorno marcado pela unidade básica de saúde para finalizar a última etapa do seu tratamento periodontal, que é a terapia de manutenção periódica preventiva, MPP, cuja finalidade é a manutenção da saúde bucal alcançada pelo tratamento periodontal. E caso haja necessidade de tratamento odontológico especializado, este deverá ser feito no CEL e o paciente deverá ser referenciado com uma guia de referência e contra-referência que seja para o mesmo município, se esse município tiver o CEL, ou entre 2 ou mais municípios que tenham interesse em fazê-lo, uma parceria que esses municípios podem fazer, algum profissional que tenha essa capacitação técnica, que possa atender esse paciente, e também pode ser feito entre municípios. E, atualmente, após a entrada da nova coordenadora de saúde bucal do Espírito Santo, a gente está fazendo um estudo de incentivo à implantação de novos CELs para o Espírito Santo. Então, como é que a gente vai estimular o aumento da meta do índice de cobertura de saúde bucal? Essa é uma dúvida, sim, que acho que o Brasil inteiro tem, e ela, assim, não tem como a gente trabalhar sem fazer essa mudança de paradigma do tratamento cirúrgico conservador para o tratamento de promoção de saúde bucal. Então, o que eu solicitei aqui no Espírito Santo foi que os municípios continuassem a fazer o monitoramento, ou seja, manter esse monitoramento dos índices de escovação dental supervisionada e a proporção de exodontia e quantidade de procedimentos. Por quê? Porque para a gente não perder um serviço que já estava sendo feito, para a gente continuar fazendo o monitoramento desses índices em cada município. Porque, muito provavelmente, futuramente, o Ministério pode voltar a exigir esse monitoramento desses índices, e aí os municípios vão ficar perdidos, e a série histórica dos municípios também vai ficar perdida, e então foi solicitado a esses municípios que mantivessem esse monitoramento. E aí, a gente trabalha com a doença cárie dentária e a doença periodontal. Como fazer para aumentar a cobertura de saúde bucal? Não tem mágica, não tem mágica. A gente vai ter que, através dos profissionais que estão na ponta, de todo o envolvimento da unidade básica de saúde, de todas as pessoas que trabalham lá, fazer essa mudança de paradigma. O acolhimento dessas pessoas que procuram, os usuários que procuram, que vai fazer com que haja uma mudança de atitude do dentista, que é o agente capaz de promover essa mudança. Ele vai passar a ser um profissional da saúde, incluído no serviço de saúde do município ou do estado, sendo um cogestor.
o que leva a uma mudança de atitude no próprio paciente em relação a esse profissional, em relação ao estado da saúde bucal dele, saúde geral, que vai trazer uma maior adesão ao tratamento proposto por esse profissional. E esse paciente vai ter uma motivação cada vez maior com a sua saúde oral e geral, à medida que ele vê a cicatrização gengival acontecer e a redução da sua quantidade de placa e a quantidade de cáries que ele estava vindo desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, o tempo desse exame clínico, dental, periodontal, tem que ser no mínimo de 20 a 30 minutos por cada paciente. Não adianta querer fazer um exame rápido sem colher todos os dados possíveis para que você tenha um melhor diagnóstico da saúde bucal do seu paciente. E aí sim, ele vai perceber a mudança de atitude sua em relação mas espera aí, esse dentista está me atendendo de uma maneira diferente, esse dentista está fazendo isso, o outro não fez. E aí vai acontecer essa mudança de atitude, tanto do profissional quanto do paciente. E essa é a mudança do paradigma da odontologia cirúrgica restauradora para a odontologia de promoção de saúde bucal. Aqui eu coloquei o fluxo dos pacientes na unidade básica de saúde, que o acolhimento desse paciente se inicia na recepção da unidade básica, mas com o envolvimento, porque muito provavelmente ele passou por um porteiro daquela unidade, ele passou por um vigilante, um funcionário daquela unidade, e ele pode ter uma diferenciação no seu atendimento em função desse acolhimento que ele está recebendo pelos profissionais que trabalham naquelas unidades. A equipe de saúde bucal inicia o tratamento odontológico de promoção de saúde com as ações educativas para o autocuidado, baseadas na estratificação de risco. O que é essa estratificação de risco? É você juntar os pacientes que têm uma determinada característica e atendê-los de uma maneira onde você fez o diagnóstico e classificou qual é o risco que aquele paciente tem de desenvolver a doença periodontal, de desenvolver a doença cárie. Então, na primeira consulta odontológica programática, pelo cirurgião dentista e as ASBs e TSBs, se tiver as CSBs, sempre reforçar a instrução de higiene oral desses pacientes a cada retorno que ele fizer ao consultório. Isso é muito importante para que haja essa mudança no tratamento e a mudança do paciente. Desculpa, aqui ficou repetido. E no atendimento de urgência, as UBSs devem fazer um horário protegido que vai variar de acordo com o protocolo do município, se ele optou por fazer ou geralmente pelo protocolo de saúde bucal do Estado, que no nosso caso, o Espírito Santo, que foi validado no final do ano de 2013 e 2014. O tratamento periodontal em si deverá ser observada a condição sistêmica do paciente antes de se iniciar o seu tratamento periodontal, ou seja, ele deverá estar compensado. Paciente diabético, paciente hipertensivo, gestante, crianças que tenham uma condição crônica, sempre antes de se fazer o tratamento, a saúde geral, o estado sistêmico desse paciente deve estar compensado, ele deve estar apto para fazer o tratamento periodontal. E na fase inicial do tratamento,
ou a terapia relacionada à causa, que é como é chamada, se faz a remoção e o controle das infecções relacionadas à presença da placa bacteriana. No caso, o profissional pode, se tiver à disposição a corante para se fazer a evidenciação de placa, ele pode lançar mão desse recurso para que se faça o controle de placa bacteriana, para estimular, para motivar esse paciente ainda mais. Caso não tenha, inicia o tratamento, ele estando compensado, sua saúde geral numa situação onde ele não tenha nenhum envolvimento sistêmico, ele pode ser começado o tratamento sem se fazer esse controle, essa evidenciação da placa em si, porque essa evidenciação ela pode ser macroscópica. Através da sonda periodontal, você pode tirar da boca do paciente, ele está vendo que você está tirando, e aí removendo, e aí você vai mostrar para ele o que aquilo ali está causando, por que ele está tendo a doença, tanto a doença periodontal quanto a doença cárie. E aí, a segunda fase do tratamento periodontal é a terapia corretiva, onde se faz o alisamento, a raspagem e o alisamento supragengival em dentes com profundidade de sondagem de até 4 milímetros de profundidade. Esses pacientes deverão ser encaminhados ao CEL, caso haja necessidade, então, de se fazer uma raspagem e alisamento e polimento subgengival. Esses pacientes deverão ser encaminhados ao CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, através de uma guia de referência e contra-referência. Sempre lembrar que tem que ser através de uma guia de referência e de contra-referência. E a terceira etapa, que é a terapia de manutenção periódica preventiva, como foi citado anteriormente, para que seja mantida a higiene oral desse paciente e a saúde bucal que ele alcançou durante o seu tratamento seja mantida e que ele não retorne com doença periodontal e nem doença cárie. Essa é a finalidade geral e específica de todo o tratamento. Mas já foi falado aqui que as bolsas com profundidades maiores vão ser trabalhadas no Centro de Especialidades Odontológicas. E aí, aqui eu volto a falar da continuação da estratificação de risco, porque eu falei só dos portadores de condições crônicas de baixo risco. E os portadores de condições crônicas de médio e alto risco, eles exigem uma maior atenção do profissional, maior cuidado pela equipe de saúde bucal e, portanto, vai haver uma coparticipação da atenção primária à saúde. Nesse caso, necessita de 6 a 8 consultas em média. E para os pacientes portadores de condições crônicas de alto risco, eles têm como tratamento a atenção especializada e se exige mais de 8 consultas. Aí depende se são 10, 12, 15, 20 até. E os critérios para a estratificação de risco que se usa atualmente, eles são definidos pelos critérios biológicos, odontológicos, de autocuidado e para as crianças da faixa de 0 a 5 anos, que é o grupo prioritário do Ministério da Saúde. Aí agora eu quero mais uma vez agradecer a todos que assistiram e dizer que eu estou à disposição na Secretaria de Saúde do Estado para qualquer esclarecimento.
e dizer que é uma alegria muito grande a gente poder participar de uma mudança de paradigma dentro da odontologia que vai trazer benefícios muito maiores e de uma maneira muito mais extensiva para os pacientes que tem esse conhecimento sobre a saúde bucal, do que está acontecendo, como é que a doença se instala na sua boca e como é que ele pode, através da sua responsabilidade, ele vai cuidar da sua saúde também e não deixar só os profissionais cuidarem, porque precisa haver essa parceria, essa cogestão, uma gestão compartilhada, para que hajam resultados positivos dentro do tratamento.